Vamos lá, gente, olha só, esse exercício aqui no nosso dia a dia, nós conseguimos notar quando você deixa algum item dentro do congelador e quando você tira, aí vamos supor, no caso, água, refrigerante, cerveja não, água, refrigerante. Vamos lá no refrigerante. Quando você pega e abre ele, né, o refrigerante, aí ele começa a congelar, tá? É isso que acontece, é o tal de sobrefusão. O que o exercício está falando aqui de sobrefusão? É o fenômeno em que um líquido permanece nesse estado a uma temperatura inferior à de solidificação. Ou seja, nós sabemos que a água a 0 graus ela congela, tá? Mas como o fato de ele estar, né, o seu líquido está a uma pressão diferente, esse ponto onde a água congela, ele pode ser um pouco alterado. Essa sobrefusão vai depender lá para a correspondente pressão. Então, quando você deixa lá dentro do seu congelador um determinado líquido esfriando, né, congelando propriamente dito, lá dentro do seu congelador, como ele é hermeticamente fechado, ali vai ter uma pressão diferente, onde põe o seu líquido onde põe o líquido lá dentro, bem gelado, gelado, e ele não congela. E aí, vai? E ele não congela praticamente, tá certo? A não ser quando você dá de forma abrupta, tá? De uma hora instantânea, ele começa a congelar e vai congelando inteiramente, tá certo? Quando ele congela, quando esse líquido vai congelar, essa energia vai ser trocada entre o líquido e a água e vai ficar, né? Ele vai passar de -10 para zero, por mais que ele estava em estado líquido, para ele congelar, ele tem que ir para zero. É estranho, né? Sendo que ele estava em -10. Mas é por causa que é o tal de sobrefusão e por causa também da pressão. Então, nesse caso, nós vamos ter meio que um sentido inverso. Quando ele está em -10, ele ainda está em estado líquido, tá? Quando ele passa para zero, esse gelo ele tem que absorver energia da água que ele está. É estranho, né? Mas é isso mesmo, gente. Não tem como, tá? E esse líquido vai passar de líquido para sólido. Por isso que ele está -80 calorias por grama. Novamente, nós estamos acostumados a água congelar a 0 graus, tá certo? A 0 graus. E vem de uma temperatura que está acima de zero, vai perdendo energia, chegou em zero, congelou. Aqui é o contrário. Aqui ela ainda está em -10 e ela vai ter que absorver energia para poder ah, congelar a zero. Então ela vai sair do -10 para congelar em zero. É estranho, né? Mas é esse ponto de sobrefusão que nós estamos falando. Então eu vou ter o seguinte: eu tenho uma determinada massa de água, que está em -10 graus Celsius. Quando tem essa agitação, ela vai para zero porque ela é água. Agitei, essa água começa a congelar. Então eu tenho o seguinte: eu tenho uma água que mais ela vai congelar, isso tudo igualando a zero. Por que eu vou igualar a zero? Porque alguém vai ceder e alguém vai receber, tá certo? Alguém vai ceder calor e alguém vai receber calor. Daqui a pouco nós vamos ver aqui quem é que vai receber e quem vai ceder calor. Então olha só, o calor da água. A água está a -10, ela vai para zero. Então vai variar a temperatura. Se variou a temperatura, que macete? Então eu vou colocar aqui, ó, MC ΔT. A água vai se transformar em gelo. Então eu vou ter aqui, ó, massa do gelo vezes latente de solidificação. Porque líquido para sólido, solidificação.
Então aqui, ó, a massa, vou colocar a massa de água. Isso tudo igual a zero. Quanto de água eu tinha no exercício? Ó, considerando uma massa de 100 gramas de água em sobrefusão. Ou seja, ela está em estado líquido a menos 10 graus. Então tem aqui, ó, 100 gramas dessa água. Se ela está em estado líquido, o calor dela ainda específico é 1. Léo, mas ela está a menos 10, mas ela é líquido? É líquido, então o calor específico sensível dela ainda é 1. Variação da temperatura. A temperatura final que ela vai é 0 menos 10. Para ela congelar, ela tem que chegar a 0 e ela está em menos 10. Então é 0 menos 10. Isso não é igual, não. Isso aqui é mais. Agora ele fala o seguinte: qual a massa de gelo que sofrerá solidificação? Então eu tenho uma massa de gelo vezes menos 80. É o que está lá. É igual a 0. Ao fazer essa conta aqui, ó, perceba o seguinte, ó. Eu vou ter 100 vezes 1 vezes 10. É um valor positivo, então está absorvendo. Essa água aqui, ó, ela está recebendo, positivo, recebendo, ela está positiva, ela está recebendo de algum lugar. Então ela está recebendo, porque ele está mais, virou mais. E o outro lá, menos 80 vezes M, então esse calor que essa água está recebendo é proveniente do gelo que está sendo formado. Formado. Então, menos 80 M. Porque menos 80 é perdendo menos, mais está ganhando. Então, essa primeira parte aqui, ó, 100 vezes 1 vezes 10 é mais. Tá certo? Então, essa água está recebendo calor de alguém, da massa de gelo que está sendo formada. Tá certo? Bem complicado. Mas dá certo. 1000 é igual a 80 M. Esse 8 com 0 corta. M é igual a 125. Opa, 12,5. 12,5. Eu olhei ali mesmo, tá? 12,5 gramas. Então, olha só. Quando isso for feito, né? A massa de água que vai sofrer solidificação ao líquido ser agitado, se for 100 gramas a menos 10 graus Celsius, vai ser 12,5 de gelo que será formado. Isso de fato é verdade, né? Quando você tem um copo lá em pedra, né? Você vai beber, você consegue beber um pouco de líquido, porém vai ter um pouco de gelo lá formado. Ah, Léo, mas o meu copo está todo tomado por gelo. Aquilo ali é um volume, mas em massa corresponde a 12,5. Agora em volume de gelo, aí é outra coisa. Ok? Abraço.